Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Feliz domingo. Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Bom dia. Atos 21. O caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos a Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde os nossos navios deveriam chegar à sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, os acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos e desembarcamos, e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e apontamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partimos no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois disso, passaram ali vários dias e desceu na Judeia um profeta chamado Ágapo. Vindo do nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando nas suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando? Estão partindo meu coração. Estou pronto, e não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém. Pelo nosso Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-los, decidimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos em Cesareia acompanharam e levaram à casa de Manasson, onde deveriam ficar. Ele era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo em Jerusalém. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios e por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram que eles são zelosos da lei. Eles foram informados que vocês ensinam a todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes.
O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissermos. Estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que eles raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos da nossa decisão, que eles devessem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, de sangue, da carne de animais estrangeiros e estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação da oferta que seria feita individualmente em favor deles. A prisão de Paulo. Quando estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província de Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este homem que ensina em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele nos fez entrar gregos no templo e profanou o santo lugar. Anteriormente, ele havia visto Efésio Trófimo na cidade de Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando a Paulo e arriscando e arrastaram para fora do templo. Imediatamente, as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram a notícia do comandante das tropas romanas que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu a metade de alguns oficiais e soldados com aquele que correu por a multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam para espancar Paulo. O comandante chegou ali e prendeu e o ordenou e que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então, perguntou que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que precisou ser carregado pelos soldados. A multidão conseguia e continuava gritando: acabe com ele. Eu vou parar aqui, tem uma outra partezinha, só que ela faz parte do capítulo 22, que vem amanhã, que é do discurso de Paulo. Ele termina bem na metade, aí eu vou deixar para amanhã. Paulo aqui, vocês lembram que a gente estava conversando ontem que ele estava indo para Jerusalém e ele estava pronto. Ele estava pronto para se entregar, né? Por conta da presença do Senhor, por conta do nome de Jesus. Ele estava pronto para se entregar. E os discípulos tentaram de todo jeito fazer com que ele não se entregasse, porque ele sabia que ele ia para Jerusalém para sofrer. Só para a gente entender o contexto, né? E por que tudo isso estava acontecendo. Paulo era Saulo no início, vocês lembram? E aí, ele cai do cavalo em meio a uma perseguição, ele perseguia os judeus. Os judeus não, os novos convertidos. A missão de Paulo era matar todo e qualquer novo convertido. Ele que ordenou a morte de Estevão, ele que ordenou a morte de muitos outros cristãos. E aí, ele estava um dia no meio de uma perseguição para continuar matando os apóstolos e os discípulos dos apóstolos e quem se convertesse ao evangelho, e ele cai literalmente do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele passa 3 dias cego, mas antes disso ele tem um encontro com o próprio Cristo. E ali a identidade dele é mudada, ele sai de Saulo e passa a se chamar Paulo. Então, ele não acompanhou Jesus aos olhos vivos, mas ele teve
a revelação do Filho de Deus, assim como eu e assim como você. Ele segue a Cristo por conta da revelação que ele teve sobre quem é Jesus. E é interessante e curioso que o homem que mais escreveu o Novo Testamento, quem escreve Atos, como eu já disse, é Lucas. Ele é um dos discípulos de Paulo, que ele também não viu Jesus, e Lucas escreve o Evangelho de Lucas. Ele escreve o Evangelho de Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então Lucas escreve Lucas e Lucas escreve Atos. E ele escreve isso diante do que ele ouvia os apóstolos falando. Ele foi evangelizado, então o texto de Lucas é um texto narrativo sobre as histórias que os apóstolos contavam nas pregações que eles davam. Ele não viu Cristo a olhos nus também. E Paulo, naquele dia, ele teve a revelação de quem era Cristo. E ali ele passou 3 dias cego, até que um homem de Deus chamado Ananias tem uma revelação e o Espírito Santo manda ele ir lá e declarar a cura sobre os olhos de Saulo até então. E ele fica com medo, porque Saulo era conhecido como perseguidor da igreja, o homem que mais matava cristãos. E ele, meu Deus, e agora? Ele é destinado para matar a gente. E aí o Espírito Santo fala, não se preocupe, agora ele é um dos nossos. Dali ele obedece, chega até onde o Espírito mandou e ele estava lá orando. E ele profetiza que os olhos dele serão curados e os olhos dele são curados. Dali naquele momento, a identidade dele passa a ser Paulo. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E ele vai ser evangelizado. Dali ele aprende tudo sobre quem é Cristo, né? E dali ele já começa a viajar muitas cidades, muitos países para poder divulgar o evangelho. Chega em um dado momento, em que vocês sabem que o judeu, o muçulmano também, eles são circuncidados, eu acho que, não sei se é o 7º ou no 8º dia, não sei se é exatamente no 7º dia que o menino nasce ou no 8º, então eles tiram a pele do prepúcio, do membro masculino, para declarar que eles são um povo separado e limpo. É a nossa conhecida cirurgia de fimose. E ali há uma reunião, há um tempo atrás a gente leu sobre essa reunião, e nessa reunião que tiveram os apóstolos, eles falavam que eles pregavam era um batismo de arrependimento e de fogo. Arrependimento era o batismo de João, no qual Jesus se submeteu, e o de fogo e de línguas estranhas e da presença era o batismo do Espírito Santo. Então, para os novos convertidos não fazia mais sentido ter que cumprir esse requisito para estar diante de Deus. Eles viram que aquilo ali ia ser muito difícil para que o mundo conhecesse o Evangelho. Se Jesus disse que era para o mundo conhecer, eles não podiam ficar limitando, né, a ritos. E então, eles pararam de circuncidar os gentios, os novos convertidos e até os judeus que nasciam, os judeus cristãos. E aquilo começou a trazer um alvoroço, porque os judeus convertidos passaram a não praticar aquilo que os judeus praticavam desde Moisés. Fora um novo testemunho, fora uma nova doutrina, eles ainda estavam adquirindo novas práticas. Não eram as práticas de judeus. Então aquilo estava causando uma confusão. E Jerusalém era a capital na época. Então Paulo, que era Saulo, ao invés de já estava com tanto problema. Por quê? Porque todo mundo em Jerusalém já sabia do testemunho dele, sabia que ele
estava divulgando o evangelho no mundo inteiro. Então eles esperavam uma única oportunidade para matar. Por que eles acreditavam? Matando ele, acabou. Então ele sabia, ele fugia de Jerusalém. Só que chegou um dado momento que ele falou, eu preciso me entregar. Eu preciso encarar de frente todos os desafios que a vida tem me proposto. E eu preciso vencer esse obstáculo diante do governador, do cônsul, do procônsul, e eu vou encarar. E então é nesse contexto, nessa cidade, exatamente nessa viagem que a gente se encontra. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai até a casa de Filipe. Em Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E ainda chegou um outro profeta lá, foi orar por Paulo, pegou o cinto dele e falou assim, você vai apanhar. Assim te diz o Senhor, você vai apanhar. E mais uma vez os discípulos tentam convencê-lo e ele fala, não, eu preciso encarar de frente. Eu não posso, uma pessoa de Deus não pode viver o resto da vida fugindo. Se eu tiver que morrer por conta do nome de Jesus, eu tô pronto. E é engraçado que o nome de Jesus, ele chegou até mim e ele chegou até você, porque homens e mulheres estavam decididos pela cruz. Eles não, o nome de Jesus, o cristianismo, o evangelho, ele não veio até nós por conta do desejo do coração das pessoas. Nunca foi sobre isso. Em algum dado momento, nós fomos nos acostumando com a revelação, com a presença. Nós fomos relaxando. Mas nunca na história da humanidade, há 2000 anos, isso acontece. Nunca os cristãos tiveram tanto acomodamento espiritual. A história do evangelho, vocês percebem aqui que os fundadores da igreja, quantas vezes eu li para vocês que eles foram açoitados, que eles foram presos, e todos eles morreram de uma forma muito violenta. Houveram alguns que foram jogados dentro do óleo quente para morrer queimado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi jogado na ilha de Patmos para morrer picado por cobras. Eu poderia contar e citar muitos outros. Estevão morreu apedrejado, que a gente viu. E esse foi só um pouco, só o início. O evangelho, ele é irresistível, porque ele é a verdade de Deus na terra. Mas ele também é conquistado por conta de Jesus, por conta da salvação. Nós precisamos realinhar as nossas motivações. Eu e você não podemos nos acostumar com a presença a tal ponto de acreditar na mentira enganosa de que eu e você estamos aqui para ser servidos por Deus. Eu jamais poderia ligar esse Instagram, começar esse devocional com vocês, sem trazer esse alerta. O evangelho é independente de. A palavra, ela precisa ser expandida, independente de. O testemunho que você vai ter e que eu vou ter, ele é independente de. A palavra da salvação não pode sair dos nossos lábios. Há um tempo atrás, eu vi uma ministração de uma profeta e ela dizia que o grande avivamento que o mundo vai viver, ele não viria de profeta, de cantor, de pregador, de pastor, ele não viria assim.
Ele viria do clamor do povo. Ele viria de uma nação onde as pessoas clamavam, gemiam e choravam pela presença do Espírito Santo. Nesse último ano, nós podemos experimentar um pouco disso. Quantas vezes você e eu vimos homens e mulheres gemendo e chorando pela intervenção do Deus vivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já observaram o quanto no último ano as pessoas gemeram e choraram por conta de Jesus? Para que Deus interviesse na vida de quem estava precisando. Essa é a verdadeira intervenção da presença de Deus. Eu e você que estamos bem, saudáveis, a gente não pode, de forma alguma, encarar o Evangelho apenas para o desejo do nosso coração. O fim de todo cristão é a busca da salvação. Se você tem sido introduzido no Evangelho e todo esse tempo de vida cristã que você teve aqui até hoje, né, em busca de como vai ser o dia de amanhã, qual que vai ser a próxima página, qual que vai ser a próxima conquista que Deus vai me dar aqui nessa terra, esse é o Evangelho nulo, falho. O Evangelho que é pregado na palavra, na Bíblia, o Evangelho da Bíblia, ele aponta para o céu, ele aponta para a salvação. Então você precisa de ter essa consciência, eu e você, na verdade, a gente precisa urgentemente entender que o que vai levar eu e você para frente com a presença do Espírito Santo é a busca do céu, é a salvação. É através de santificação, é através da ministração da palavra, é através de jejum, oração, clamor. O nosso clamor ele precisa ser pelo céu e não pelas coisas deste mundo. Talvez você esteja distraído demais e eu também. O desejo do nosso coração e as nossas circunstâncias, as nossas humilhações e as coisas que a gente tem passado ao longo do tempo, elas vão ser reajustadas no caminho, entende? É secundário. Enquanto eu e você nos santificamos por conta da salvação, enquanto eu e você nos santificamos por conta do pão da presença, por causa de Jesus, por causa da cruz, aí sim, se for da vontade de Deus, para que seja um testemunho, para que outras vidas sejam alcançadas, aí a gente vai viver. As portas na vida de um cristão, elas só são abertas para testemunho para outros. Por isso que nada, o Espírito de Deus não entrega nada, nem para mim, nem para você, por egoísmo. Nada existe dentro do reino de Deus só para satisfazer o seu coração. As coisas existem para cooperar para o reino. O casamento de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, ele serve para testemunho. Não é só para se satisfazer. Um emprego de uma mulher de Deus ou de um homem de Deus, ele serve para além de testemunho, para que as pessoas ali dentro possam ver quem é Jesus através da sua vida. Existe alguém que precisa ser alcançado por o reino de Deus através da sua vida. Existem pessoas que serão entregues nas nossas mãos para que a gente evangelize essas pessoas e que ninguém mais vai conseguir, só a gente. Quando você passar em um lugar, as pessoas precisam ver a referência de uma mulher e de um homem de Deus. Se você estava preocupado demais com as tuas circunstâncias, se reposicione agora no reino de Deus. As tuas circunstâncias, elas vão acontecer se for da vontade de Deus e no meio do caminho.
Jesus, ele nunca foi curar. Ah, eu vou ali curar, eu vou ali fazer um milagre. Ele sempre foi ministrar a palavra. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Então ele ia ministrar a palavra e o milagre acontecia no meio do caminho. Então entenda, esteja sempre na palavra, sempre com a Bíblia, sempre com a resposta que acalenta o coração do povo, sempre em contato com o pão da presença por conta da salvação. O milagre na sua vida e na minha vida, ele acontece no meio do caminho. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos dele. Isso pode acontecer na sua vida e na minha vida, mas é enquanto ele orava pelos outros. Quando as pessoas falavam cristão, eles falavam assim, aquele ali está disposto a se entregar. Hoje, quando a pessoa fala cristão, fala, aquele ali está disposto a querer viver algo para ele. As coisas não podem ser assim. Então, eu e você precisamos, de fato, entender quem é Jesus. Entender que o que importa é a salvação. Ah, Poliana, eu fui humilhado. Todos somos. Ah, Poliana, eu fui rejeitado. Todos somos. O que te importa? Quais são os frutos que você quer se apresentar diante de Deus? Você não acha essa vida aqui um pouco limitada demais? Um pouco pequena demais? O tempo aqui não é tão curto, tão raso, tão mínimo, para você só pensar no desejo do seu coração? Ah, então assim, eu vou servir a Deus, se eu casar, ter filhos e ter um emprego top, uma casa maravilhosa, um carro. E se você nunca tiver? E se Deus nunca conceder exatamente esses desejos? Como vai ser a sua vida com Deus? O que você tem feito hoje em prol do reino? O que você tem feito hoje pela sua salvação? E o que você tem feito hoje pela salvação de quem está perto de você? Daqui a pouquinho todos nós vamos ter que nos apresentar diante do trono de Deus. Uns em breve, outros mais na frente, outros daqui a alguns anos, mas todos teremos. E quando eu e você nos apresentarmos, o que a gente vai entregar para o Senhor? Quantas almas, quantas vidas, quantas pessoas eu e você transformamos através do Evangelho que exalava da nossa vida. A palavra de Deus diz que a vara e o cajado de Deus nos consolam. O conforto e o consolo do Senhor vem com a vara e com o cajado dele. Nossa, Poliana, quantas palavras duras você tem falado hoje de manhã. São palavras de reposicionamento. São palavras para te instalar e me instalar na realidade. A gente não pode usar o Evangelho. A gente não pode usar ele. Ou a gente vive ele, ou a gente não vai entrar no reino de Deus. Porque quando você usa o Evangelho, você só usa ele. O que você quer? Usar o Evangelho ou viver na presença de Deus? É uma grande diferença. A escolha é sempre sua. E você pode ter certeza que os valores do céu são totalmente diferentes. Totalmente alheios dos valores dessa terra. Se a sua preocupação principal hoje for com as coisas desse mundo, você precisa mudar a sua mente e começar a se preocupar com as coisas que Deus se importa. Porque elas sim serão garantidoras da sua entrada no reino dos céus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito singular, hoje nós queremos nos reposicionar no Teu reino e dizer que estamos aqui querendo comer do pão, beber do cálice, estarmos diante de Ti em espírito e em verdade,
nos posicionando e nos reposicionando no teu reino como obreiros aprovados diante de ti. Nos alinhe as nossas motivações, alinhe o desejo do nosso coração, porque ele precisa ser de fato querer ir para o céu. Nos ajude com as nossas demandas e nos faça ser pertencentes a ti. Não te afastes de nós, Espírito Santo, pois o Senhor é o único que pode nos conduzir à verdade, à justiça e o caminho de Deus em rumo à salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Um beijo, bom domingo. Fica com Deus. Se reposicione. Existe um lugar no reino que é só seu e que está esperando uma decisão sua para você se realinhar exatamente onde você deve estar, porque ali o seu lugar está esperando por você, no reino de Deus. Independente das suas circunstâncias, independente das coisas que você tem passado, independente do teu clamor, existe um lugar na frente da batalha, aguardando você. Vai para lá. Lá é de fato o seu lugar. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.